Agora o meu recadinho pra ele. Desceram o Matheus Gonçalves e o Igor Jesus. Da próxima vez manda descer o Gabigol e o Bruno Henrique pra ver se dá, porra. Aqui, ó, pra vocês. E olha que nós tava sem Matheus Gonçalves, Bruno Henrique, Gabigol. Imagina se os caras vêm jogar. Fala, nação rubro-negra, nação bicampeã brasileira sub-20. E a gente vai destacar algumas peças desse time que podem em breve ter chances no profissional. Falando sobre esse absurdo, final da Copa do Brasil, e o São Paulo exige que a torcida do Flamengo vá trocar lá no Morumbi 3 dias antes do jogo para poder assistir a partida. E aí como é que fica? A diretoria do Flamengo tem que tentar resolver essa situação, porque o que não dá é para o torcedor sair do Rio de Janeiro, trocar ingresso, voltar para o Rio, ou perder dias e dias de trabalho para permanecer em São Paulo depois da troca do ingresso. Por falar em Flamengo versus São Paulo, mais de 70 mil reais já foram arrecadados para a grande festa que a torcida rubro-negra vai fazer nas arquibancadas no primeiro jogo, falando sobre o terceiro manto. Sucesso, explosão de vendas no primeiro dia, e o Matheus Cunha começou com o pé esquerdo lá na seleção pré-olímpica, e o Rossi tem grande chance de ser o titular no próximo jogo contra o Atlético Paranaense. Essas e outras vocês encontram agora na Flagela TV, e vamos logo para a notícia que realmente é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Agora eu vou falar sobre um absurdo. Fui pesquisar para ver se tinha mudado e, segundo a matéria do Globo, nada mudou em relação ao critério ridículo que o São Paulo está impondo para poder as torcidas poderem assistir o jogo, né? Principalmente a torcida do Flamengo, porque a maioria dos torcedores que vão para assistir esse jogo são aqui do Rio de Janeiro. Tem muitos de São Paulo, mas a maioria é aqui do Rio de Janeiro. E olha que absurdo que a diretoria do São Paulo fez. Para você conseguir assistir o jogo, você tem que trocar o ingresso digital pelo ingresso físico, né? Comprou online, vai lá com o voucher lá no estádio e troca. Sendo que eles querem botar o dia da troca 2 dias antes da final, até o dia 21. E a final, se eu não me engano, é dia 24. E aí? Complicada essa situação, né? Como é que vai o torcedor sair daqui, ir lá trocar ingresso e voltar para o Rio de Janeiro? Ou o torcedor tem que ficar mais 3 dias para poder assistir a final? Inacreditável, inacreditável, inaceitável essa situação. A diretoria do Flamengo foi um leão para poder cobrar o ingresso caro de todos os torcedores. E cadê a manifestação da diretoria do Flamengo em relação aos ingressos para esse jogo? Como é que vai ficar a torcida para trocar esse ingresso? Inaceitável, inacreditável, inviável para os torcedores. Torcedor aí vários torcedores que já compraram um pacote, já registraram ali sua estadia em um hotel, já reservaram, melhor dizendo, e agora vai ter que ir 3 dias antes para trocar o ingresso. Aí faz o quê? Volta para o Rio de Janeiro, depois volta para São Paulo. Quem já comprou o voo faz o quê? Perde dias de emprego aqui no Rio de Janeiro para passar mais 3 dias em São Paulo? Pelo amor de Deus, que absurdo é esse, cara? Que absurdo é esse? É para dificultar ao máximo a vida dos torcedores do Flamengo, porque o correto seria o quê? Se tem que haver troca, que seja no dia do jogo. Porque o torcedor que vem de fora do estado, até vários torcedores também do São Paulo fazendo a mesma reclamação, mas o maior prejudicado é o torcedor do Flamengo nisso tudo. Absurdo, queria saber a sua opinião, inaceitável isso, e a diretoria do Flamengo tem que se mexer em relação a essa situação. Tem que ficar viável para os torcedores aqui do Rio. Sei lá, conversa com a diretoria do São Paulo, faz um acordo para que a troca seja feita aqui no Rio de Janeiro. Botar só o Morumbi para trocar ingresso e tendo um monte de torcedor do Rio de Janeiro, é uma vergonha isso, uma vergonha. E a diretoria do Flamengo tem que se mexer para poder resolver esse problema gigantesco que os torcedores do Rio de Janeiro estão para esse segundo jogo, né? A finalíssima da Copa do Brasil. E agora falando sobre o nosso título conquistado ontem pela nossa base, que a base nunca nos decepciona, e tem vários jogadores aí que podem ser aproveitados no time profissional. Mas começando a falar sobre o jogo bem intenso, 0-0 durante a partida toda. O Flamengo pressionou muito mais, mereceu a vitória durante os 90 minutos. Volta Redonda ali, a torcida apoiando do começo até o fim, a molecada já pegando aquele ritmo, né? Porque jogar na base não tem tantos torcedores quanto no profissional, mas essa final já deu para ter um gostinho. O estádio ficou com bastante gente e o Flamengo conseguiu se sagrar campeão. Vencemos por 3-2 nos pênaltis. O Lohan desperdiçou o nosso pênalti, mas de uma forma geral o time todo jogou bem. As bolas sempre passando pelo Lohan, o Ayrton sempre agudo ali nas jogadas, né? Um jogador que deixa na saudade o adversário. Peterson é um jogador também para a gente observar. Cleiton, o goleiro.
Cleiton, zagueiro, o goleiro Diogo Alves, é um jogador ali que infelizmente passou por aquela situação do incêndio no Ninho do Urubu, e hoje em dia ele conseguiu ali até mesmo defender um pênalti muito seguro no gol, e ele até lembrou das vítimas, né? Depois do jogo, dedicou a eles, aos amigos que ele perdeu, e ele mesmo, né, poderia ter ido, mas graças a Deus, Deus o livrou dessa situação. Ele ficou com diversas queimaduras, só que ele conseguiu dar a volta por cima, e hoje em dia ele está, depois da saída, né, do Cauã, que era o goleiro titular, ele se tornou o principal goleiro do time sub-20, dedicou também ao Cauã esse título, e teve jogador do Vasco, né, que falou que para ganhar do Vasco teria que ter outros jogadores, né? Tem que ter jogadores até do profissional jogando no sub-20 para poder ganhar. E aí ontem o Ayrton, lógico, ele lembrou isso, botei até no começo do vídeo para vocês, que ganhou, e sem o Bruno Henrique, sem o Gabigol. Ele foi irônico, né? Porque o Vasco ganhou um título, só que a gente ganhou o Campeonato Brasileiro, que é muito mais importante do que o título que a gente disputou com o Vasco, que foi o Campeonato Carioca. É isso, galera. Parabéns à molecada. Quem desse time vocês acham que teriam que ter oportunidades no profissional? Porque eu acredito que em breve algumas peças a gente vai conseguir ver no time de cima. E nação rubro-negra, Flamengo versus São Paulo, o primeiro jogo, dia 17. A festa já está garantida, pelo menos nas arquibancadas. Vários cantores famosos, vários jogadores fizeram a doação da vaquinha que a Urubuzada começou, e depois a jovem do Flamengo também enfatizou, camisa 12, e aí a arrecadação total foi de em torno de R$70 mil. Com R$70 mil dá para fazer mosaico, dá para comprar aqueles balões e jogar eles. R$70 mil dá para fazer bastante coisa e deixar a festa incrível, assim, inesquecível para essa primeira final, partida dificílima contra o São Paulo. E alguns dos cantores que fizeram doação foi o MC Borges, ele doou, MC Cabelinho fez doação também. Teve ali streamers que fizeram doação, John Vlogs fez doação, outros streamers também fizeram doação. Ex-jogadores do Flamengo, né, jogadores aí que eram da base, que estão na Europa, Ayrton Lucas fez doação, e outros jogadores também do elenco rubro-negro. O Wesley foi o primeiro, né, a pegar e fazer uma doação, R$70 mil garantidos. Agora, o Flamengo dentro de campo tem que também corresponder toda essa expectativa que a nação rubro-negra está botando no time final da Copa do Brasil, para pelo menos amenizar esse ano trágico que o Flamengo teve em relação à disputa de campeonatos. E a nação rubro-negra, infelizmente, o nosso goleiro Matheus Cunha, ele começou com o pé esquerdo, né? Brasil versus Marrocos. Marrocos ganhou de 1-0 com chute de fora da área. Muitos colocando a culpa no Matheus Cunha, mas eu não vi a culpa sendo dele totalmente. Até porque a bola desviou no adversário, tinha bastante gente na frente, mas alguns torcedores reclamaram que ele demorou a pular naquela bola. Para mim, quem pegaria uma bola dessa seria um grande goleiro já preparado, com bastante experiência, que não é o caso do Matheus Cunha. A gente deseja boa sorte a ele, e nos treinos o Rossi vem se destacando. Existe uma grande possibilidade do Rossi ser titular na próxima partida, dia 13, contra o Atlético Paranaense. E isso porque o Matheus Cunha não vai conseguir treinar com o elenco do Flamengo antes desse jogo. Mas a gente sabe que a parte de goleiro ali é uma parte mais de confiança do técnico. Então existe sim a possibilidade do Rossi ser o goleiro no próximo jogo, mas não tem nada garantido. A verdade é que ele está sim se destacando, está mandando muito bem também com os pés, que é uma exigência que o Sampaoli tem. O Sampaoli gosta de goleiros que tenham ali uma habilidade com a parte inferior do corpo, né, com as pernas. E o goleiro Agustin Rossi, ele também, assim como o Matheus Cunha, é um goleiro habilidoso com os pés. Vamos ver quem vai ser o goleiro do Flamengo, e a gente deseja boa sorte para o Matheus Cunha no próximo jogo, porque esses jogos aí são pré-olímpicos, né? São jogos ali que decidem os times que vão para a Olimpíada, e o Matheus Cunha está representando o Flamengo nessa seleção. E foi um recorde a venda do terceiro manto sagrado do Flamengo, o manto todo preto, né, predominantemente preto, com aquela faixa vermelha que gerou muita polêmica, muita gente gostou, outros torcedores não gostaram, mas a verdade é a seguinte: um recorde de vendas, somente no primeiro dia foram vendidas em torno de 35 mil mantos sagrados, e a nação rubro-negra é aquilo, né? Já compra normalmente, mesmo às vezes o uniforme não agradando tanto.
Quando o uniforme agrada, conforme foi esse terceiro manto, aí, irmão, não tem ninguém que segure. Realmente a Adidas se deu bem em estampar ali, né, ser a fornecedora oficial do Flamengo, porque ano após ano a nação rubro-negra vem botando dinheiro no bolso da Adidas, né, mesmo às vezes o manto não agradando tanto, porque somos 50 milhões. Geralmente, quando tem algum lançamento de manto do Flamengo, sai rapidamente, mas esse manto preto, por ser o terceiro manto e vender tanto no primeiro dia, bateu todos os recordes possíveis de terceira camisa, né? Quando coloca à venda a terceira camisa, essa preta aqui bateu todos os recordes. Parabéns pra cima deles, e se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso, galera. Tenha aí um ótimo fim de semana.